coração do hemisfério norte, há um lugar onde o inverno não acontece. Ele reina. O Canadá, com seus quase 10 milhões de quilômetros quadrados, abriga algumas das paisagens mais extremas do planeta. Das vastas planícies cobertas de geada às infinitas tundras do norte, passando por montanhas congeladas e florestas mergulhadas na escuridão, este território se torna, por longos meses, um reino de gelo e silêncio. Nessa área, as temperaturas podem cair para menos de 40 graus Celsius. O vento, cortante como aço, corta a superfície enquanto a neve cai implacavelmente, não apenas cobrindo o solo, mas transformando a paisagem, esculpindo-a e endurecendo-a. Neste ambiente implacável, não há espaço para fragilidade. Cada canto impõe suas próprias regras. Solo permanentemente congelado, ventos polares que carregam quilômetros de nevascas, precipitação que enterra a paisagem sob metros de neve. Ursos polares patrulham as costas geladas em busca de focas distraídas. Alcateias de lobos vagam silenciosamente pelas clareiras da floresta, perseguindo alces enfraquecidos pelo inverno. Os caribus migram em grupos próximos, desafiando os ventos cortantes, enquanto os linces e as raposas do Ártico aproveitam as sombras para atacar qualquer animal descuidado. Ali, onde a caça é consumada, o sangue derramado mancha de vermelho o manto branco, um contraste cruel que marca a lei destas terras. Bem-vindo ao Canadá, um lugar onde o frio não é um obstáculo, mas sim a força que dita as regras e mantém o equilíbrio. Em meio à neve recém-caída, pegadas cortam a paisagem imaculada. Elas não pertencem ao vento ou aos galhos agitados pela tempestade, mas a um predador em movimento. Aqui, cada passo pode ser o prelúdio de uma caçada, uma fuga ou uma batalha por comida. A verdadeira história da resistência não está no gelo, mas nos corpos que se movem sobre ele. A poucos quilômetros de distância, nas profundezas da floresta boreal, alces avançam com passos firmes e medidos. Seus corpos enormes, cobertos por uma espessa pelagem invernal, destacam-se contra a paisagem congelada. Essa pelagem natural, composta por uma camada dupla de pelos e pele grossa, permite que eles suportem as rigorosas temperaturas do inverno canadense sem perder calor corporal. Eles são verdadeiros titãs da tundra nevada, animais que dominam essas paisagens há milhares de anos, adaptados a um ambiente que exige força e resistência absolutas. Caminham serenamente, mas nunca distraídos. Suas grandes orelhas giram constantemente, captando cada ruído na neve, cada sussurro que o vento traz das profundezas da floresta. Sempre alertas, nunca confiando completamente, pois sabem que neste mundo inóspito qualquer descuido termina em morte certa. Os adultos quase não têm medo de predadores. Seu tamanho impressionante e patas poderosas permitem que enfrentem um lobo faminto sem hesitação. Essa confiança não nasce do acaso, mas sim de anos de experiência e força acumulada. Um animal grande pode ser vulnerável se lhe faltar instinto ou coragem, mas esses alces aprenderam que permanecer firmes e reagir com determinação é a única maneira de sobreviver. No mundo deles, a covardia é um luxo que eles não podem se dar ao luxo de perder. Um alce adulto pode atingir até 2 metros de altura nos ombros e pesar mais de 600 quilos, o que o torna o maior cervo do planeta. Mas nem todos desfrutam de tamanha segurança. Os filhotes, ainda frágeis, permanecem perto de suas mães, absorvendo lições silenciosas de sobrevivência que moldarão seu destino. Seus ouvidos atentos captam o menor estalo distante. Seus narizes detectam o leve aroma dos últimos brotos de salgueiro ou bétula escondidos sob a neve. Sua dieta de inverno inclui galhos, líquens e cascas, já que alimentos verdes e macios não estão disponíveis durante esta estação. Em sua busca constante, eles podem raspar a neve para alcançar brotos escondidos. Mas sobreviver ao inverno envolve mais do que encontrar comida. Suas pernas, ainda instáveis, precisam aprender a atravessar os perigosos rios congelados sem cair. Um simples deslize poderia selar seu fim sob as águas geladas ou nas presas de um caçador. Sob o frio implacável, o vento corta a floresta com sua borda gelada.
Das sombras dos pinheiros, uma ursa marrom emerge furtivamente. Ela não está sozinha. Atrás dela, 2 filhotes a seguem de perto, seus passos desajeitados deixando rastros paralelos na neve fresca. O corpo enorme da mãe se move com lentidão calculada, ciente do terreno coberto de gelo e do perigo sempre presente nessas partes. A uma curta distância, a floresta silencia. Entre a neve compactada e os troncos cobertos de geada, uma tensão invisível se espalha. Os alces, alertados pela ausência de sons familiares, permanecem imóveis por um momento. Lentamente, mas com firmeza, começam a se afastar em um movimento lento. Alguns adultos formam uma parede com o corpo, bloqueando o caminho do predador. Outros, mais jovens, movem-se para as bordas, buscando refúgio entre as árvores. O erro da ursa é avançar com seus 2 filhotes. Se ela estivesse sozinha, talvez valesse a pena o risco de atacar um único filhote de alce. Mas com seus filhotes por perto, o perigo de uma resposta agressiva da manada aumenta e a recompensa não justifica mais o risco. A matilha não precisa de vozes ou ordens. O instinto coletivo guia cada passo. Enquanto a grande fera avalia a situação, o grupo aproveita cada abertura na paisagem para ganhar terreno. É muito mais que uma corrida, uma estratégia paciente, um jogo silencioso entre caçador e presa. Finalmente, a ursa para, avaliando o ambiente uma última vez. Não adianta continuar. Ela sabe que persistir seria um desperdício de energia e um risco desnecessário para seus filhotes. Sem mais delongas, ela se vira e se afasta em direção ao mato. O rebanho, intacto, retoma seu lento avanço. O silêncio se instala novamente entre as árvores e, com ele, a tensão se dissolve lentamente. Cada passo é um lembrete de resiliência, mais um momento conquistado na longa batalha pela sobrevivência. Ao amanhecer, quando o amanhecer colore o céu em suaves tons de rosa e azul, a matilha retoma sua atividade. As mães cutucam gentilmente seus filhotes, encorajando-os a começar seu ritual diário. Cavar pacientemente a neve endurecida em busca de um arbusto resistente, um líquen escondido ou um galho seco que possa saciar sua fome. Não há festas no inverno. Apenas migalhas, o suficiente para manter a chama da existência acesa por mais um dia. Mas a floresta nunca descansa de verdade. Entre as árvores cobertas de gelo, sombras cinzentas espreitam silenciosamente. Eles são lobos, caçadores incansáveis que podem viajar até 60 quilômetros em um único dia em busca de uma oportunidade de se alimentar. Suas figuras se movem silenciosamente por entre as árvores, contornando o rebanho. Seus olhos, alertas e calculistas, mal se distinguem na escuridão. Eles sabem que atacar um alce adulto seria uma tarefa inútil. Mas um filhote desgarrado, uma distração momentânea, um erro passageiro, tudo isso pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Os lobos não agem aleatoriamente. Eles se movem metodicamente com uma estratégia refinada. Cercam, separam e procuram bloquear o caminho dos mais fracos. Mas hoje, as mães alces estão alertas. Seu instinto as mantém em guarda. Seus chifres, que ao contrário dos machos são mantidos até a primavera para proteger seus filhotes, erguem-se como muralhas defensivas, prontas para repelir qualquer tentativa de ataque. É uma defesa natural, eficaz e letal que poucos predadores ousam desafiar abertamente. Os lobos interrompem seu avanço com os corpos tensos e preparados. Cada movimento é calculado com precisão, pois um erro pode custar-lhes a vida ou fragmentar a matilha para sempre. A paciência agora se torna sua melhor arma. Suas patas afundam na neve enquanto se encaram, ponderando se vale a pena o risco contra tais oponentes. Após um momento tenso de indecisão, eles recuam. O rebanho suportou mais um dia na luta constante pela sobrevivência. Os lobos recuam, derrotados pela paciência de suas presas. Neste terreno gelado, a astúcia é tão valiosa quanto a força de suas presas. Bem mais ao norte, onde a floresta dá lugar às planícies de gelo eterno, outro titã reina supremo, o urso polar. Este caçador solitário percorre com determinação as plataformas de gelo do Ártico.
É o maior carnívoro terrestre do planeta, com machos pesando mais de 800 quilos. Sua dieta se baseia quase exclusivamente em filhotes de foca, que frequentemente se escondem sob a neve, espiando brevemente por pequenos buracos no gelo para respirar. O grande urso avança lentamente, confiante em sua capacidade de ser o mestre absoluto deste ambiente branco. Suas patas imponentes deixam pegadas profundas na superfície gelada. São perfeitamente adaptados. Suas almofadas ásperas garantem uma pegada firme, evitando escorregões no solo congelado. Seu olfato é extraordinário, capaz de detectar presas a quilômetros de distância. Embora sejam conhecidos como ursos polares, sua pelagem não é exatamente branca, mas translúcida, composta de pelos ocos que refratam a luz, adaptando-se ao reflexo do gelo e da neve. Essa camada, além de proporcionar isolamento térmico excepcional, atua como uma camuflagem natural que lhes permite se camuflar na paisagem ártica. Ao contrário dos ursos pardos, que se destacam por seu tamanho e força, mas facilmente revelam sua presença, os ursos polares se movem com absoluta discrição. Metro a metro, ele se aproxima de sua presa, um caçador silencioso e paciente, aproveitando essa vantagem para superar outros predadores em um território onde a sobrevivência depende de cada movimento preciso. Essa capacidade de se misturar à paisagem não é apenas uma vantagem, mas uma ferramenta vital para sua estratégia de caça. Horas se passam sem que nada se mova. O urso polar permanece imóvel, agachado ao lado de um respiradouro. Ele sabe que, em algum momento, o instinto forçará a foca a subir à superfície para respirar. Finalmente, uma leve vibração no gelo anuncia o inevitável. Quando a foca estica o focinho para respirar, o equilíbrio natural é imediatamente perturbado. Um golpe certeiro da pata perfura a superfície e, em uma fração de segundo, a presa é capturada pelas garras do caçador. O urso arrasta sua presa, garantindo com esse golpe de sorte mais um dia de sobrevivência. Entretanto, nem todos os ursos caçam durante esse período. As fêmeas grávidas buscam refúgio, cavando tocas profundas na neve, onde passarão vários meses em completa letargia. Durante esta fase, eles não comem nem bebem, sobrevivendo apenas da gordura acumulada durante os longos dias de caça no verão. No silêncio deste abrigo subterrâneo, nascerão 2 cachorrinhos minúsculos, cegos, indefesos, mal cobertos de pelos finos, mas portadores de um enorme potencial que, se bem explorado, continuará por mais algumas gerações. Durante semanas, eles dependerão exclusivamente do calor da mãe e do leite rico em gordura que ela fornece, resultado de suas reservas arduamente conquistadas. Enquanto na superfície as nevascas varrem o gelo e os pratos se quebram com estrondo, dentro da toca os únicos sons são o suave ofegar da mãe e os gemidos fracos de seus filhotes agarrados à vida. Em latitudes mais ao sul, o inverno também impõe condições severas. Esses mamíferos continuam sua busca incessante por alimento em paisagens cobertas de neve. Com suas poderosas patas dianteiras, eles removem a camada endurecida que cobre o solo, tentando descobrir líquens resistentes, pequenos brotos ou qualquer vestígio de vegetação que lhes permita suportar os rigores da estação. A fome é uma presença constante, mas o instinto os lembra que a primavera chegará em breve, trazendo consigo a promessa de abundância. Até lá, a luta pela sobrevivência continua dia após dia. O perigo nunca desaparece. Ocasionalmente, quando os galhos rangem ou o vento muda, uma figura inesperada emerge das árvores. Um urso pardo, despertado prematuramente da hibernação por uma fome que consome seu próprio âmago. A alguma distância, outra matilha se move cautelosamente. São lobos, caçadores eficientes e resistentes, cujos corpos magros revelam as agruras do inverno. Eles também lutam para sobreviver. Precisam encontrar sustento para si mesmos e, ao mesmo tempo, garantir a comida de que seus filhotes, escondidos em uma toca distante, precisam para se manterem vivos. No auge do crescimento, esses filhotes precisam de mais de 1000 calorias por dia para se manterem fortes e continuarem se desenvolvendo. Se os adultos não caçarem, toda a ninhada será exposta a um declínio silencioso que logo cobrará seu preço. Os lobos observam os gigantes desajeitados de perto. Eles não atacam imediatamente, sabem que a paciência é sua melhor aliada. Eles seguem o rebanho à distância, observando cada movimento,
Cada momento de distração, cada animal jovem que fica para trás ou se afasta do grupo. Eles são especialistas em detectar fraquezas. A oportunidade perfeita chegará mais cedo ou mais tarde. Eles só precisam esperar o momento em que o equilíbrio se rompa e um dos jovens alces fique exposto. Eles sabem que, mais cedo ou mais tarde, um filhote se afastará do grupo. É só uma questão de tempo. E então acontece. O filhote que fica para trás, incapaz de acompanhar o grupo, fica exposto na clareira entre as árvores. A matilha sente a presença silenciosa dos lobos, movendo-se pacientemente das sombras. Num gesto que parece ir contra toda a proteção, um alce adulto a empurra firmemente para o chão. Não há hesitação ou dúvida. Aproveitando a confusão, o resto dos alces se dispersa rapidamente, desaparecendo no matagal. Os lobos se aproximam cautelosamente, pois a natureza impõe decisões difíceis e silenciosas. Eles seguem o rebanho à distância, observando cada movimento, cada momento de distração, cada animal jovem que fica para trás ou se afasta do grupo. Eles são especialistas em detectar fraquezas. A oportunidade perfeita chegará mais cedo ou mais tarde. Eles só precisam esperar o momento em que o equilíbrio se rompa e um dos jovens alces fique exposto. Eles sabem que mais cedo ou mais tarde um filhote se afastará do grupo. É só uma questão de tempo. E então acontece. O filhote, que fica para trás, incapaz de acompanhar o grupo, fica exposto na clareira entre as árvores. A matilha sente a presença silenciosa dos lobos, movendo-se pacientemente das sombras. Num gesto que parece ir contra toda a proteção, um alce adulto a empurra firmemente para o chão. Não há hesitação ou dúvida. Aproveitando a confusão, o resto dos alces se dispersa rapidamente, desaparecendo no matagal. Os lobos se aproximam cautelosamente, pois a natureza impõe decisões difíceis e silenciosas. A sobrevivência tem seu preço, e naquele instante fica claro que na lei da vida nem sempre é o mais forte que vence, mas sim aquele que sabe esperar e aproveitar cada oportunidade. No extremo oposto do vasto norte, o urso polar emerge de uma caçada bem-sucedida. Seu focinho, manchado de sangue fresco, brilha sob o sol fraco, que mal consegue aquecer o ar gelado. Ele consome primeiro a gordura, essencial para manter o calor em um ambiente onde o sol, fraco e baixo, não consegue elevar a temperatura. Esse tecido adiposo é vital, pois permitirá que você suporte as longas semanas de escassez que certamente virão. Ao contrário de outros predadores, o urso polar prioriza esse recurso calórico, essencial em um ambiente onde temperaturas extremas e a escassez de alimentos são uma constante. Embora o Ártico seja um lugar onde poucos animais conseguem sobreviver, o urso polar faz deste território seu lar há milhões de anos. Sua adaptação é tão profunda que, apesar das dificuldades extremas, encontra nesse ambiente a vantagem necessária para dominar. Sua pelagem isolante, sua robustez e seu metabolismo eficiente permitem que ele resista a condições que seriam fatais em outro lugar. Não é que ele esteja se divertindo, mas aqui ele pode ser o predador de topo, um papel que ele não poderia desempenhar em ecossistemas menos extremos. No entanto, mesmo este colosso de gelo não consegue escapar dos desafios impostos pelas mudanças em seu habitat. A cada ano, a camada de gelo recua mais cedo, fragmentando-se e afastando-se da costa. A diminuição do gelo marinho, uma consequência direta do aquecimento global, está forçando esses gigantes a nadar distâncias sem precedentes em busca de focas, suas presas favoritas. Essas longas viagens consomem energia que nem sempre pode ser reposta, expondo-os ao risco de morrer de exaustão antes de encontrar comida. O mar gelado é seu território de caça e, ao mesmo tempo, sua armadilha. A superfície quebradiça e descontínua os obriga a se mover entre blocos flutuantes e águas traiçoeiras. Sofrendo essas condições por gerações, os ursos polares desenvolveram uma resistência excepcional para nadar por dias, atravessando vastas extensões de água gelada em busca de um território melhor. Essas viagens marítimas são um teste constante de suas forças, mas também um risco latente, já que a energia que despendem nessas longas jornadas nem sempre pode ser reposta, expondo-os à fadiga e ao perigo de morte antes de chegar a um porto seguro. A fome persistente e a exaustão silenciosa são sempre seus inimigos invisíveis. Essas são ameaças que minam sua resistência ainda mais do que qualquer predador natural,
porque neste reino branco, ele é o senhor indiscutível da cadeia alimentar. Num canto escondido sob a neve, uma mãe protege a vida em sua forma mais frágil. Dentro da toca, o calor do corpo é o único escudo contra o frio que reina lá fora. Lá, nascem 2 bezerros cegos e trêmulos, do tamanho de um punho fechado e pesando não mais que 600 gramas. O instinto os guia em direção ao úbere da mãe em busca do leite rico em gordura que lhes permitirá desenvolver a camada de tecido necessária para enfrentar o exterior. A mãe permanece imóvel, economizando cada gota de energia. Ela sabe que, quando a hibernação terminar, sua prioridade será encontrar comida o mais rápido possível. Se não o fizer, seus filhotes não conseguirão suportar a brutalidade do Ártico. Neste ecossistema implacável, a menor fraqueza pode ser fatal. Milhares de quilômetros ao sul, outra cena se desenrola sob o céu estrelado das florestas canadenses. O rebanho de alces descansa em círculo, uma formação estratégica que lhes oferece abrigo dos perigos da noite. Os filhotes se aninham entre as pernas das mães, buscando calor em seus corpos volumosos. Sua respiração se transforma em pequenas nuvens de vapor que flutuam no ar gelado, um breve testemunho da vida na vasta escuridão. De repente, um som rompe o silêncio. Um uivo prolongado e ancestral. É o chamado do lobo, um predador incansável anunciando sua presença e sua fome. Esse chamado faz parte de uma estratégia de caça coordenada, projetada para enfraquecer a vontade do alce, incutir medo e provocar uma fuga desordenada. Mas os alces não desistem. Eles permanecem imóveis, alertas, com os músculos tensos, prontos para agir se necessário. Eles sabem a importância da união. Enquanto permanecerem juntos, os lobos hesitarão em atacar. Separar a presa da matilha é essencial para os caçadores, e enquanto isso não acontecer, a segurança coletiva será mantida. É assim que o inverno passa nessas regiões selvagens do Canadá. Um equilíbrio constante entre a vida e a morte. É um ciclo implacável em que cada espécie predadora ou presa luta pela sobrevivência. A escassez de alimentos, o frio extremo e os inimigos naturais impõem suas regras sem concessões. Alguns sobreviverão até a primavera, outros não. Mas todos participam desse jogo sem fim, onde a adaptação é a única garantia de continuidade. O amanhecer chega lentamente, quase imperceptível, com um vento frio acariciando o chão da floresta. A luz tênue do amanhecer se filtra pelos galhos dos pinheiros, projetando silhuetas alongadas sobre o manto branco. Os alces, guardiões deste mundo congelado, lutam para ficar de pé. Seus corpos pesados rangem ao se moverem, eliminando o gelo acumulado durante a noite. Sob seus cascos largos, a neve endurecida resiste, criando um terreno traiçoeiro onde cada passo exige equilíbrio. É hora de continuar a busca por comida. As mães empurram delicadamente seus filhotes, que gradualmente ganham firmeza nos movimentos. As pequenas patas exploram cautelosamente o solo congelado, arranhando insistentemente a superfície em busca de líquens, cascas e quaisquer brotos que tenham sobrevivido ao rigor do inverno. Esses restos vegetais são valiosos, pequenas reservas de energia que alimentam a resistência do grupo. A floresta permanece silenciosa, quebrada apenas pelo barulho da neve sendo esmagada pelos cascos, pelo sussurro do vento através das copas nuas das árvores e pelo ocasional uivo distante que ecoa uma ameaça distante. Mas não é o lobo que está observando desta vez. De uma imponente formação rochosa, um lince canadense observa com absoluta discrição. Sua pelagem espessa e manchada se mistura às sombras projetadas pelas árvores, tornando sua forma uma extensão da própria paisagem. Seus olhos dourados analisam a matilha com precisão. Cada movimento, cada gesto lhe fornece informações vitais. Este felino é um mestre da espreita, paciente e calculista, medindo o momento exato de agir sem errar. O lince não tem pressa. Sabe que um ataque fracassado significa desperdiçar uma oportunidade preciosa e se expor ao perigo. Seu corpo compacto e ágil se mistura às sombras alongadas dos pinheiros, invisível em uma floresta que jamais perdoa o menor erro. Em uma encosta coberta de neve, um filhote se afasta brevemente do grupo para mordiscar um galho macio.
Ele tropeça. Esse pequeno erro é suficiente para desencadear o instinto de caça de um predador próximo. Escondido entre a vegetação gelada, o lince se tensiona. Seus músculos ondulam sob a pelagem espessa enquanto avança com absoluta discrição, invisível a quase todos os olhares. Mas não a todos. A mãe alce sente a ameaça. Suas orelhas se aguçam imediatamente, sua respiração acelera. Todo o seu corpo se prepara para a defesa. Ela agora é um escudo para seus filhotes, uma parede viva pronta para enfrentar qualquer perigo. O grande felino observa, calcula distâncias e possibilidades. Ele sabe que um passo em falso pode lhe custar caro. Ele decide não correr riscos. Sem fazer barulho, como uma sombra desaparecendo na névoa, ele desaparece nos arbustos nevados. Desta vez, a vida prevalece. Contudo, a tensão permanece no ar, como o eco de um perigo que não se dissipou totalmente. Bem longe, mais ao norte, onde a paisagem se torna um deserto branco sem fim, um urso polar emerge de seu refúgio sob a neve. Seu corpo enorme, coberto por pelos espessos, enfrenta o vento cortante que implacavelmente assola a vasta planície ártica. Seus filhotes permanecem dentro da toca, protegidos pelo calor da caverna escavada no gelo. Ela sabe que o tempo não está a seu favor. A fome está cobrando seu preço, e cada minuto longe de uma presa pode ser crucial. Ele caminha com firmeza, deixando pegadas profundas uma após a outra na superfície congelada. Seu olfato aguçado detecta sinais quase imperceptíveis, o leve cheiro que denuncia a presença do respiradouro de uma foca. Ela avança cautelosamente, pacientemente, até descobrir uma pequena abertura entre os blocos de gelo. Então, deita-se, imóvel, transformada em uma rocha viva. A espera pode durar horas. A foca, alheia ao perigo, finalmente emerge em busca de ar. Naquele momento, a caçada culmina em uma explosão de violência precisa. Uma garra enorme quebra o gelo e a morte chega rapidamente. A sobrevivência de uma espécie depende inevitavelmente do fim de outra. A festa é interrompida quando o vento muda. Uma tempestade se aproxima rapidamente, trazendo densas nuvens de neve e uma fúria implacável. O urso sai do local sem deixar rastros visíveis. Muito em breve, a nevasca apagará qualquer vestígio de sua passagem. De volta à caverna, os filhotes dormem, escondidos em uma bola de calor animal. A mãe se aninha ao lado deles, seu corpo servindo como uma parede protetora contra o frio extremo do Ártico. Ali, sob a escuridão da caverna, a vida persiste silenciosamente, agarrando-se a cada batida do coração, resistindo à hostilidade do exterior. Na floresta boreal, outro desafio aguarda os mamíferos gigantes. Um rio gelado corre pelo terreno, rachado pelas geadas sucessivas das últimas noites. As fissuras, cicatrizes escuras contra o branco absoluto, alertam para o perigo latente. A mãe alce inspeciona o caminho. Ela procura uma travessia segura, onde as rochas, projetando-se da água congelada, ofereçam apoio. Ela guia pacientemente seu filhote mais novo e desajeitado. O pequeno para, hesita. O frio e o medo deixam suas pernas dormentes, mas a insistência firme da mãe a obriga a dar o primeiro passo. Com movimentos hesitantes, ela consegue atravessar, recuperando gradualmente o equilíbrio. Ao chegar ao outro lado, o restante do grupo a aguarda. Cada avanço neste ambiente hostil representa uma pequena vitória contra o inverno. A tarde lentamente se transforma em noite, colorindo o céu em tons de roxo e cinza. Os alces se reúnem em um círculo fechado, um abrigo improvisado onde os filhotes ocupam o centro, protegidos pelo calor dos corpos dos adultos. A floresta mergulha num silêncio denso, mal quebrado pelo estalar de um galho ou pelo lamento distante do vento. Ao longe, entre as sombras do matagal, uma onça parda espreita, mas desta vez ele não atacará. Mais do que uma oportunidade, ele busca entender o ritmo da matilha, seus movimentos, suas fraquezas e seus repetidos descuidos. Ele observa em silêncio, reunindo informações vitais para saber precisamente quando e como atacar no futuro. Ao amanhecer, o tempo muda abruptamente. Uma tempestade irrompe com uma violência inesperada. O vento uiva, formando cortinas de neve que reduzem a visibilidade a poucos metros. Os alces, vulneráveis à fúria da tempestade, buscam refúgio perto de uma formação rochosa.
Ali, abrigadas por pinheiros centenários de troncos grossos, as mães cercam seus filhotes, formando uma barreira viva que resiste ao frio e aos elementos. Nesta noite terrível, a união é a única esperança de sobrevivência. Ninguém sabe quantas horas se passarão até que o vento cesse seu ataque. No Ártico, a tempestade também ruge com uma força tremenda. Dentro de sua toca, sob a neve, a ursa polar ouve o gelo gemendo, quebrando-se em algum lugar distante. Ela hesita. Deveria sair em busca de comida, mas isso colocaria seus filhotes em risco. A decisão não é fácil. Cada momento no subsolo representa um descanso temporário, mais um refúgio quentinho para seus pequenos corpos. No entanto, ele sabe que não pode esperar para sempre. A nevasca ruge lá fora, a neve batendo furiosamente contra a entrada da caverna. Lá dentro, o mundo é pulsação e respiração, calor e vida suspensa. A mãe ursa decide esperar, mas ela não pode fazer isso para sempre. Finalmente, a tempestade cede. Um sol oblíquo, pálido como o reflexo de uma lembrança, espreita por entre as nuvens desgastadas. Na floresta, esses animais com chifres abandonam seu abrigo. Sacudem a neve das costas como se estivessem se livrando do peso de uma noite sem fim. Os jovens acordam lentamente, observando uma paisagem branca, intocada, mas repleta de sinais promissores. Líquens expostos, galhos caídos, vestígios de uma vida que não se rendeu. A marcha recomeça cautelosamente em grupo. Centenas de quilômetros de distância, nas vastas extensões do Ártico, um urso polar se aproxima da entrada da caverna que lhe serviu de abrigo durante o inverno rigoroso. Seus filhotes, ainda trêmulos, deslizam atrás dela. Seus pés, instáveis, testam o gelo pela primeira vez. A mãe os observa com atenção paciente. Ora estão de pé, ora conseguem encarar o horizonte congelado sem desmaiar. É a primeira lição: o mundo sempre será um lugar hostil, mas pertence a eles. O vento gelado bate em seus focinhos, arrancando-lhes o calor da pele, mas eles seguem em frente. As pequenas pegadas deixadas na neve são os primeiros vestígios de uma existência que tentará se agarrar à vida. Os dias passam, imóveis, frios, implacáveis. A primavera é apenas um sussurro na memória da floresta boreal. Mas uma tarde, tingida de flashes rosados no céu baixo, algo muda. Os alces atravessam o rio coberto de gelo com determinação. Os filhotes, antes hesitantes, agora caminham com firmeza, caudas erguidas e corpos robustos após meses de adversidade. A manada avança em direção a novas clareiras, atenta a cada ruído sob a neve, a sombra que denuncia a presença de um predador. No vasto Ártico branco, a ursa guia seus filhotes por planícies sem fim. Os filhotes a seguem com passos desajeitados, mas determinados. Cada movimento é uma lição silenciosa. Como evitar fendas escondidas, como farejar buracos de focas sob o gelo. Ali, naqueles buracos invisíveis, reside a possibilidade de alimento, a garantia de sobrevivência. Os filhotes farejam, ouvem, aprendem. A primavera ainda não chegou, mas já se sente no ar, no tênue calor que começa a se infiltrar sob os raios de um sol oblíquo e persistente. A floresta boreal e as planícies árticas formam uma paisagem comum de resiliência. Alces e ursos polares, mães e filhotes compartilham um legado ancestral de esforço, esperança e adaptação. Aqui, nestas terras onde o frio parece eterno, a esperança de um degelo é quase palpável. Um dia em que os líquens voltam a ficar verdes, os ramos brotam e um céu limpo substitui o cinza constante. Os filhotes, endurecidos pela dureza do inverno, não estão mais indefesos. Avançam com passos confiantes, conscientes dos perigos e da própria força. Das sombras da floresta, a onça pintada observa silenciosamente. Seus olhos observam a cena sem interferir. Este predador solitário também faz parte da mesma luta pela existência, uma história marcada por coragem, astúcia e paciência. Seus movimentos são medidos, precisos. Toda a sua vida é uma dança de sobrevivência em território hostil. Os alces exploram novos lugares em busca de alimento. Eles ciscam a neve endurecida, procurando líquens e brotos escondidos sob a camada de gelo. A mãe lidera o rebanho, atenta a qualquer sinal de ameaça.
Os jovens imitam seus gestos, aprimorando seus sentidos e gradualmente entendendo os códigos de um mundo onde cada decisão conta. No Ártico, a ursa detecta uma pista, um rastro de cheiro emergindo de uma abertura. Os filhotes se aproximam, farejando com curiosidade, enquanto ela permanece imóvel, ouvindo o gelo, sentindo as vibrações do mar oculto sob suas patas. Esta é a segunda grande lição: paciência. Saber esperar o momento certo pode fazer a diferença entre a vida e a morte. À medida que os dias ficam mais longos e o vento perde força, surge a promessa de uma estação mais amena. No entanto, o risco permanece. Na floresta, lobos espreitam. No gelo, fendas traiçoeiras ameaçam se romper sob um peso mal calculado. Mas os alces e os filhotes de urso já aprenderam as regras básicas. Movam-se em grupos, mantenham o foco e fiquem de olho nos arredores. Seus corpos, antes frágeis, agora são instrumentos de sobrevivência perfeitamente ajustados. Neste ciclo incessante de frio e degelo, de vida e ameaça constante, tudo respira em um ritmo ancestral. As espécies que habitam esses lugares suportaram 1000 invernos, resistiram a tempestades incalculáveis e criaram gerações de descendentes que agora são adultos fortes, capazes de repetir a história. Mas a resistência não basta. Neste cenário, cada dia também é uma luta silenciosa pela sobrevivência. Neste ambiente implacável, os dias são curtos e as noites intermináveis, espalhando um frio cortante que penetra até mesmo nos pelos mais grossos. O vento sopra sobre a superfície branca, agitando redemoinhos de finos cristais de gelo que giram brevemente antes de se depositarem novamente no solo endurecido. À sombra de um abeto coberto de geada, um lince canadense caminha pacientemente. Seu corpo, perfeitamente adaptado para caçar em terrenos nevados, move-se com destreza silenciosa. Suas patas largas, cobertas por pelos grossos, funcionam como raquetes de neve naturais que distribuem seu peso, evitando que afundem na neve solta. Esses pés especializados podem atingir até 10 centímetros de largura, uma característica essencial para se mover facilmente sobre a superfície instável do inverno. Os olhos brilhantes do lince perscrutam cada canto escuro, atentos a cada movimento. Seu estômago vazio o lembra de que a última caçada não teve sucesso. Uma lebre conseguiu escapar no último minuto. Essa presa constitui o principal alimento do lince durante o inverno, representando até 90% de sua dieta nessa época do ano. Sem captura regular, o risco de fome é constante. Na floresta boreal, a fome não é uma circunstância passageira, mas uma presença permanente que influencia cada decisão e cada movimento. Mas o lince não é o único predador sob essa pressão. A vários quilômetros de distância, outro caçador sente a mesma urgência vital. Uma matilha de lobos cinzentos se move determinadamente pelo terreno congelado. 10 indivíduos avançam juntos, guiados por um par alfa experiente, um macho de pelagem prateada, coberto de cicatrizes antigas, e uma fêmea com um olhar firme e penetrante. As matilhas de lobos nessas latitudes geralmente se agrupam entre 6 e 12 membros, organizados sob uma hierarquia social rígida. A capacidade de liderança do casal alfa é crucial, pois o sucesso ou fracasso da caçada e, consequentemente, a sobrevivência de todo o grupo dependem de suas decisões. Eles uivam para reunir todos eles, aqueles que estão espalhados nas florestas e aqueles que dormem na neve. Nem todos os lobos sentem fome com a mesma intensidade, nem ao mesmo tempo, mas o chamado ancestral tem um poder que transcende a necessidade imediata. É o vínculo social que os move, uma coesão que garante sua sobrevivência há gerações. O uivo anuncia o início da caça e, ao mesmo tempo, reúne a matilha em uma causa comum. O ar carrega um aroma familiar, inconfundível para aqueles que o seguem há gerações. É o rastro de um cervo, mas não é apenas o aroma que revela sua passagem. Os lobos observam pegadas na neve, galhos tortos e pequenos sulcos na vegetação rasteira, sinais que seus instintos decifram sem esforço. Eles são os detetives mais antigos do mundo animal. Entre as potenciais presas deixadas por essas trilhas, 2 dominam o território.
Nessas áreas, veados de cauda branca e alces são as presas habituais, dependendo da estação. Os predadores erguem o focinho em direção ao vento, farejando com precisão. A reação é imediata. A matilha se organiza como uma máquina perfeitamente sincronizada. Os animais jovens permanecem na retaguarda, observando e aprendendo. Os adultos robustos posicionam-se nos flancos para bloquear quaisquer possíveis rotas de fuga. Os líderes direcionam o avanço com passos firmes. A caça não é apenas uma questão de instinto, é uma estratégia refinada ao longo de gerações, onde cada lobo sabe seu papel exato dentro do grupo. Entretanto, as condições rigorosas do inverno tornam a tarefa mais difícil. A neve esconde pegadas, esconde rastros de cheiro e deixa as presas mais cautelosas. Se os lobos não agirem com rapidez e absoluta discrição, a oportunidade será irremediavelmente perdida. Cada tentativa fracassada custa energia valiosa que pode não ser recuperada se a caçada não for bem sucedida. Então, em meio à névoa espessa e ao vento cortante, eles emergem à distância, quase como uma silhueta desenhada pela própria terra. Um pequeno grupo de veados de cauda branca. O rebanho para. O tempo parece passar mais devagar. Os lobos, cientes da fragilidade desta oportunidade, abaixam seus corpos, escondendo-se atrás de arbustos e troncos caídos. Seus olhos, adaptados à escuridão, examinam cada movimento de suas presas. As orelhas se movem sutilmente, captando até o menor farfalhar. O vento sopra contra eles, dispersando cheiros e sons, mas a matilha ajusta sua posição, posicionando-se sempre com a corrente a seu favor para que sua presença permaneça escondida. Um adulto, o macho alfa, emite um rosnado leve, quase inaudível, que a matilha reconhece instantaneamente. Os lobos se posicionam em um padrão cuidadosamente calculado. Alguns rastejam para a direita, outros espreitam à esquerda, tentando encurralar os cervos em uma abertura nas árvores onde a fuga é difícil. Os filhotes permanecem atentos, aprendendo, enquanto a fêmea alfa direciona firmemente os movimentos. Os veados, alheios ao perigo, alimentam-se calmamente, levantando ocasionalmente o focinho e farejando o ar. Um momento de calmaria antes da tempestade. O rebanho permanece imóvel, quase fundido às sombras e à neve. A tensão é palpável no ar frio, um delicado equilíbrio entre a vida e a morte. De repente, um cervo levanta a cabeça, alertado por um farfalhar. Os lobos sabem que a contagem regressiva começou. Com uma precisão aparentemente coreografada, os adultos mais experientes começam seu avanço, baixo e rápido, fundindo-se com a paisagem congelada. Os jovens avançam cautelosamente, fechando possíveis rotas de fuga. O vento, que até então dispersava os cheiros, agora joga a favor dos caçadores. O grupo se estreita, encurralando os veados em direção à clareira entre as árvores. O grupo acelera. A perseguição é uma explosão de energia e foco. Os veados saltam, mas a neve profunda limita sua velocidade e agilidade. Um após o outro, os lobos atacam com força e precisão. O macho alfa ataca o cervo, segurando-o firmemente com a mandíbula, enquanto a fêmea alfa segura seu flanco. A luta dura apenas alguns minutos, uma batalha pela sobrevivência. Finalmente, a barragem cai. O resto do bando se aproxima rapidamente, silenciando qualquer barulho. Os lobos aproveitam o momento, alimentando-se com urgência, cientes de que cada mordida é um passo mais perto de um novo dia no rigoroso inverno canadense. O bando, unido pelo esforço e pela necessidade, se reagrupa após a caçada, pronto para enfrentar o resto do dia. O ciclo continua implacavelmente, sem pausa. Na vasta extensão de gelo, a vida e a morte se entrelaçam em um ritmo antigo e inevitável. Assim como nas vastas terras congeladas, o lobo surge como um caçador implacável. Nas mesmas pastagens onde a vida se renova, uma pequena e vulnerável criatura escreve sua própria história de sobrevivência e transformação. Nas franjas do vasto território canadense, entre os caules tenros que emergem em clareiras e ao longo das estradas rurais, uma planta em particular sustenta a existência de uma criatura que, embora pequena, preserva um dos processos mais surpreendentes de todo o reino animal. A serralha, com suas folhas grossas e seiva leitosa, torna-se o refúgio e sustento da lagarta monarca.
Essas lagartas, com seus corpos alongados e faixas alternadas de preto, branco e amarelo, são habitantes discretos. Elas rastejam cautelosamente pela vegetação rasteira onde os pássaros não olham e os pequenos mamíferos raramente param. Sua única tarefa durante esses dias é se alimentar, sem trégua ou descanso. Cada folha que consomem é uma pequena vitória sobre o meio ambiente, uma garantia de sobrevivência em um ecossistema onde nada vem sem um preço. O perigo nunca está longe. Patos e gansos, atraídos pela vegetação nova, podem tropeçar nela enquanto perturbam a vegetação. Sapos, ratazanas e certos insetos predadores vagam pelo mesmo terreno, em busca de uma oportunidade. Até a chuva representa uma ameaça letal. Uma tempestade repentina pode levá-los para longe de seu abrigo ou enterrá-los sob a terra úmida. Mas, ainda assim, a lagarta resiste. Dia após dia, seu corpo se expande, sua pele se estica e, em diversas ocasiões, ela precisa trocá-la para continuar crescendo. Cada muda a aproxima um pouco mais de um momento decisivo. A rotina é sempre a mesma. Comer, mover-se devagar, encontrar um lugar mais seguro e evitar ser visto. Seus movimentos são desajeitados, sua visão é precária e sua vida, perto do chão, é marcada por riscos constantes. E, no entanto, seu caminhar responde a algo inevitável. Embora seus movimentos pareçam erráticos e desajeitados, ele não vagueia aleatoriamente. Uma sequência ancestral impressa em sua biologia o impele a buscar um refúgio alto e seguro, guiado por estímulos invisíveis. A textura de um caule, a inclinação de uma folha, a umidade do ar. Não há raciocínio nem decisão, apenas uma programação antiga que a leva, quase invariavelmente, ao lugar onde sua transformação pode ser realizada. Quando seu corpo atinge seu limite, quando não há mais folhas para satisfazê-lo e a ameaça de predadores não dá trégua, a lagarta monarca embarca em sua jornada final como criatura terrestre. Ela se move em direção a um galho morto. Lá, se agarra de cabeça para baixo e assume a forma de uma letra que a floresta não entende, mas que anuncia o início de algo verdadeiramente extraordinário. Dentro daquela cápsula frágil, escondida da vista, inicia-se um processo silencioso e profundo. O corpo que se arrastava até então se dissolve lentamente. Dia após dia, uma transformação ocorre dentro daquela cápsula que escapa ao olhar da floresta. Órgãos antigos se dissolvem, estruturas antigas se decompõem e dessa matéria emerge um corpo diferente. Ao longo da segunda semana, a crisálida começa a escurecer. Tons alaranjados e pretos aparecem sob a fina membrana, como uma pintura emergindo de dentro. Quando o momento se aproxima, a crisálida se torna translúcida. E então, sem aviso, o milagre acontece. A borboleta monarca escapa de sua prisão de seda endurecida. Suas pernas finas agarram-se à concha vazia, e seu corpo ainda mole balança enquanto suas asas se abrem lentamente. Por várias horas ela permanece imóvel, permitindo que o ar endureça seus tecidos e o sol seque a umidade que a liga ao mundo em que nasceu. O que emerge daquela cápsula é uma criatura diferente. Não há vestígios de sua forma anterior. Suas asas, largas e simétricas, ostentam padrões inconfundíveis de laranja brilhante, preto profundo e sutis manchas brancas. Não é mais uma criatura terrestre, é um animal do ar. A partir daquele momento, sua existência muda para sempre. A borboleta monarca percorre os mesmos campos, as mesmas margens de lagos e as bordas das mesmas florestas que antes haviam rastejando pela vegetação rasteira. Agora ele sobrevoa esses lugares, desviando de galhos, evitando as bicadas de pássaros curiosos e deixando para trás, repetidamente, os territórios onde antes tinha que se esconder. Ela se alimenta do néctar das flores silvestres, movendo-se através delas conforme a estação avança. Não possui uma boca tradicional. Em vez disso, possui uma probóscide especializada que utiliza para sugar o néctar. Essa adaptação permite que se alimente de líquidos, sem precisar morder ou mastigar, funções que desempenhava em estágios iniciais da vida. Essa especialização é fundamental para a vida adulta, quando a nutrição líquida se torna essencial. Após a reprodução, a borboleta adulta vive apenas 7 dias. Seu tempo é breve e frágil, marcado pelo pulso invisível das estações e pelo sussurro do vento. Longe de ser um intervalo vazio,
Esses dias encapsulam a urgência de uma vida que busca perpetuar um ciclo milenar. Durante essa fase, sua existência se reduz quase inteiramente ao instinto reprodutivo e aos voos que atravessam territórios em uma rota traçada por gerações. O ciclo reprodutivo da borboleta monarca é breve e intenso. Durante sua curta vida adulta, elas geralmente acasalam com apenas um parceiro. Os machos as localizam por meio de sinais químicos e padrões de voo. Antes do acasalamento, a fêmea permanece alerta, circulando o território com voos suaves, mas determinados. Entre o voo e a pausa sobre flores e plantas, seus movimentos são medidos, examinando o espaço onde os machos buscam pistas visuais e traços olfativos. Uma borboleta monarca é capaz de detectar traços químicos no ar a mais de 200 metros de distância, guiada por um sentido aguçado e persistente que determina cada encontro. Não é uma espera passiva. Seu comportamento é parte ativa do ritual, uma dança sutil onde cada gesto, cada giro abre caminho para o encontro. Após o acasalamento, a fêmea procura plantas de serralha para depositar seus ovos e garantir a próxima geração. O que a natureza permitiu aqui não é apenas uma transformação, é uma reinvenção completa. Uma criatura que vive duas vezes. Uma vez ao nível do solo, medrosa e limitada, outra vez nas correntes de ar, leve e determinada. Por milhões de anos em sua linhagem, a lagarta carregou consigo um anseio silencioso, um impulso impossível de mensurar, como se lá no fundo um dia tivesse desejado aquela liberdade. Viver entre o vento, observar de cima, tocar o céu. E de alguma forma, estranha e milagrosamente, esse desejo foi atendido, mesmo que apenas por alguns dias. E quando o fim chega, não há drama. A borboleta pousa em seu último caule, em uma folha dourada pelo outono, ou ao lado de uma flor que murcha com o primeiro frio. Ali, ela interrompe seu voo. Seu corpo não responde mais, mas seu ciclo deixou uma marca imperceptível no equilíbrio deste ecossistema. Uma existência breve, mas que pelo menos uma vez conheceu o vento, a luz do sol e a imensidão do céu canadense. Nessas terras vastas e frias, onde lobos espreitam a neve e borboletas monarcas desafiam as estações do ano, nem tudo que se move pertence à natureza. Algumas criaturas vagam por esta paisagem em nome dos humanos e, embora domesticadas, a antiga memória dos caçadores primitivos persiste em seus sentidos. Cães de busca, treinados para rastrear pessoas perdidas em florestas, vales e caminhos esquecidos, patrulham ao lado de seus treinadores em jornadas silenciosas. Um malamute do Alasca, descendente dos antigos companheiros dos nativos americanos, avança para a natureza selvagem com a mesma determinação de seus ancestrais. Ele se move destemidamente por entre árvores cobertas de gelo fino e trilhas borradas pela nevasca. Seu focinho registra aromas que seriam imperceptíveis a qualquer outro animal, mesmo humanos. Leves traços de suor, uma peça de roupa caída, o leve aroma de uma marca recente na neve. Seus corpos, cobertos por uma densa pelagem dupla, atuam como uma barreira térmica natural. O subpelo macio e denso retém o calor do corpo, enquanto a pelagem externa, mais espessa e áspera, repele a umidade e qualquer neve que tente grudar. Essa pelagem natural permite que você suporte dias intermináveis em temperaturas extremas sem que seu corpo ceda facilmente ao frio. Alguns conseguiram salvar vidas nesses lugares, outros retornaram sem notícias, mas nunca sem tentar. Eles são criaturas domésticas, mas nas profundezas da floresta canadense, seu instinto é ativado com a mesma força que em seus ancestrais selvagens. Ali, entre árvores altas e a solidão congelada, eles se tornam parte de uma paisagem que não distingue nem dono nem espécie. Apenas persistência, resiliência e a busca constante pelo que ainda respira. No silêncio da floresta coberta de neve, o silêncio se torna denso, quase palpável. Um lince canadense permanece imóvel, atento a qualquer movimento de sua presa em potencial. Seus bigodes vibram no ar frio, captando sinais quase imperceptíveis. A lebre da neve é a presa que ele escolheu naquela manhã. Ágil e esquiva, ela se move com uma velocidade que desafia qualquer tentativa de caçá-la. Ele pode atingir velocidades surpreendentes e mudar de direção em um instante, como se a própria floresta estivesse conspirando para protegê-lo.
Um leve estalo sob a neve, quase um sussurro, quebra a calma. A lebre desaparece tão rápido quanto apareceu, quase invisível contra o branco infinito do inverno. O lince jaz deitado no chão, imóvel entre a neve e os galhos baixos dos arbustos. Sua pelagem acinzentada, mais clara nesta estação, proporciona uma camuflagem quase perfeita do ambiente. Essa capacidade de camuflagem sazonal é crucial para a caça, pois permite que o animal se aproxime da presa sem ser detectado. A poucos metros de distância, a figura branca da lebre mal se vê na escuridão da noite. Suas longas orelhas giram constantemente em todas as direções, atentas ao menor som ou vibração. O menor erro condenaria o lince ao fracasso e a mais um dia de fome. Ao contrário da matilha de lobos, que depende da cooperação do grupo para abater presas grandes, o lince é um caçador solitário. Seu sucesso ou fracasso depende unicamente de sua discrição, sua paciência e sua habilidade individual. Este método de caça silenciosa exige longas esperas, controle absoluto de cada movimento e coordenação perfeita entre visão, audição e tato. Mas desta vez, a discrição não é suficiente. A lebre detecta um leve ruído na neve e, em uma fração de segundo, suas poderosas patas traseiras a impulsionam pela escuridão. Em poucos metros, ela desaparece na vegetação rasteira gelada. Sua velocidade e reflexos, aprimorados por gerações de perseguição, lhe dão uma oportunidade que poucas presas possuem. O lince, imóvel, não tem escolha a não ser observar seu alimento desaparecer na noite. Em outro canto da floresta, os lobos continuam sua perseguição. Um cervo pressente o perigo e foge rapidamente, aproveitando cada centímetro de terreno aberto. A matilha o persegue em formação, tentando esgotar sua resistência em uma corrida de longa distância. A estratégia dos lobos é simples, mas eficaz. Eles forçam suas presas a correr até o limite de suas forças, enquanto os caçadores se revezam na perseguição para evitar a exaustão. Por sua vez, o lince não pode se dar ao luxo de tamanha demonstração de energia. Cada salto fracassado significa uma perda de calor e força difíceis de repor em um ambiente onde a comida é escassa. Então ele espera. Seus músculos permanecem tensos, prontos para a ação imediata, mas seu corpo permanece imóvel, invisível, misturando-se à paisagem nevada. Na natureza da floresta boreal, a paciência é uma ferramenta tão valiosa quanto garras ou presas. A lebre se move com leveza, raspando a neve com as patas traseiras. Seus sentidos permanecem alertas, detectando até as mudanças mais sutis ao seu redor. O lince permanece imóvel. Sabe que qualquer movimento prematuro arruinaria a caçada. Neste momento, tudo se resume a um jogo de espera, de cálculo, de cronometragem precisa. A floresta silencia, interrompida apenas pelo sussurro do vento entre as árvores. A caçada continua invisível, silenciosa, mortal. O lince espera. Ele sabe que neste jogo de paciência, o sucesso depende de permanecer escondido e aguardar o momento certo. Mas a natureza raramente concede vantagens duradouras. Um uivo distante desses mamíferos rompe o silêncio da noite. A lebre, atenta ao som, reage imediatamente e foge rapidamente para os arbustos. Esses uivos podem alcançar até 10 quilômetros em condições favoráveis, um sinal inequívoco de sua presença. No entanto, o lince permanece imóvel. Ele sabe que a matilha não está interessada em presas tão pequenas quanto lebres, mas também entende que um encontro acidental com vários predadores famintos pode lhe custar a vida. Apesar de sua força e capacidade reativa, ele não teria chance contra um grupo coordenado de atacantes. Enquanto isso, os lobos avançam rapidamente sobre a neve endurecida. Seus corpos deslizam como sombras, perfeitamente sincronizados, sem emitir nenhum som, exceto o leve estalar de suas patas quebrando a crosta de gelo. Do alto de uma colina, eles detectam rastros recentes. Um alce passou por ali. Este animal é o maior cervo do planeta, com adultos capazes de fornecer uma dieta de 200 quilos de carne. O macho alfa emite um rosnado curto, quase imperceptível, indicando a direção a seguir. A resposta do grupo é imediata. Eles sabem que um único alce representa uma oportunidade de se alimentar por vários dias, crucial em tempos de escassez. A queda de neve se intensifica. Em outra parte da floresta, o lince continua sua rotina de caça.
Com agilidade felina, ele sobe em um tronco inclinado que lhe permite ter uma visão melhor dos arredores. De lá, ele localiza uma vítima em potencial, uma toupeira da neve. Pequena, de pouco valor nutricional, mas suficiente para saciar sua fome por mais uma noite. Com um salto preciso, o lince ataca sua presa. Um breve grito quebra o silêncio antes que tudo volte ao normal. A caçada foi um sucesso. O predador rapidamente arrasta sua presa em direção a algumas raízes expostas, onde ela pode se alimentar com relativa segurança. Neste ambiente hostil, permanecer no mesmo lugar por muito tempo é um ato imprudente que pode custar caro. A vários quilômetros de distância, os lobos se aproximam de seu alvo principal. É um alce mais velho, atrás da matilha, com uma leve claudicação na pata traseira. Para caçadores experientes, este sinal é sinônimo de vulnerabilidade. A matilha forma um leque. Alguns indivíduos bloqueiam qualquer possibilidade de fuga, outros ladeiam a matilha, enquanto os líderes da matilha ditam o ritmo com grunhidos abafados. O cerco começa a se fechar com eficiência implacável. O alce, agora ciente do perigo iminente, tenta se distanciar. Seus longos membros lutam contra a neve profunda, mas o cansaço e o terreno trabalham contra ele. Os lobos rapidamente se aproximam. O ataque final é letal, perfeitamente coordenado. Suas mordidas penetram na pele espessa, enquanto os cascos do alce golpeiam o ar em um esforço desesperado para sobreviver. A neve, antes branca e imaculada, fica vermelha. A resistência é breve. A presa cai, exausta e sobrecarregada pela eficiência de seus perseguidores. Em outro lugar na floresta, o lince descansa em uma toca improvisada. A pequena presa mal aliviou o vazio em seu estômago, mas isso lhe permitirá sobreviver por mais algumas horas. Seu instinto o avisa que em breve terá que sair novamente em busca de comida. Aqui, um caçador solitário como ele não pode se dar ao luxo de pausas prolongadas. As ameaças são constantes, a competição por cada pedaço é feroz e qualquer descuido pode ser fatal. A noite cobre completamente a paisagem. As estrelas brilham fracamente no céu claro, alheias à luta pela sobrevivência que se trava sob sua luz. Os lobos, momentaneamente saciados, lambem suas feridas e descansam perto dos restos mortais do alce morto. Eles conseguiram comida para vários dias, mas sabem que o inverno ainda não acabou. Neste ambiente, a abundância é sempre passageira e a fome retorna rapidamente. O lince, com os sentidos ainda alertas, reconhece que sua batalha diária não acabou. As lebres da neve continuam sendo seu recurso mais valioso. Sem elas, sua sobrevivência está por um fio. Os caminhos do lobo e do lince raramente se cruzam diretamente, mas seus destinos são inevitavelmente tecidos pelas mesmas regras: adaptação, astúcia, resiliência. Nesta terra hostil, nenhum predador pode baixar a guarda. Cada movimento conta, cada decisão pode significar a diferença entre sobreviver ou sucumbir ao ambiente gélido e desafiador da floresta boreal. O vento sopra novamente, varrendo a paisagem com seu sopro gelado e cobrindo os vestígios de caçadas recentes com uma nova camada de neve. Nesse cenário silencioso, a história desses dois caçadores continua, invisível e ininterrupta, gravada no ciclo imutável do inverno. O lobo cinzento se levanta após um breve descanso. Seu faro capta um sinal familiar, o rastro de um alce enfraquecido que havia conseguido escapar dias antes. A urgência o impele a agir. Um uivo curto e seco ecoa no ar. Basta. Os membros da matilha, dispersos pela busca, começam a se reagrupar. Não há tempo a perder. As reservas de energia estão diminuindo rapidamente e a necessidade de alimentos exige ação imediata. A vários quilômetros de distância, o lince espreita do topo de um antigo abeto. Seu corpo, coberto por uma espessa pelagem, se mistura aos galhos nevados. Suas patas almofadadas abafam qualquer som. Ele observa atentamente um pequeno grupo de perdizes amontoadas sob um arbusto coberto de geada. Elas não são seu alvo favorito, mas representam uma possível solução para sua fome crescente. Com movimentos precisos, o felino desce da árvore. Todos os músculos estão tensos, prontos para executar uma cambalhota. A cena parece auspiciosa, mas o momento é abruptamente interrompido. Uma rachadura inesperada corta o ar. A poucos metros de distância, uma raposa vermelha chegou.
atraída pelo mesmo grupo de pássaros. Num instante, as perdizes alçaram voo e desapareceram entre as árvores. A oportunidade desapareceu. Ao longe, a situação da matilha muda. As manchas escarlates na neve indicam uma nova esperança: sangue fresco. O alce ferido foi localizado novamente. A matilha se organiza com precisão. 3 indivíduos avançam em direção aos flancos. Outro interrompe a retirada pela retaguarda e os líderes, os alfas, confrontam o animal pela frente. O alce velho e exausto arrasta a perna machucada. A neve profunda retarda cada uma de suas tentativas de fuga. Não há como escapar. A estratégia, aprimorada por gerações de caça, dá certo. As presas perfuram a carne desgastada do animal. O alce cai, soltando um último bramido que se esvai sob um céu plúmbeo. A manada se lança sobre o corpo caído, rasgando a pele com uma fome reprimida. A carne quente lhes fornecerá nutrição suficiente para sobreviver nos próximos dias. Em outro canto da floresta, o lince desliza entre os troncos tão discretamente quanto uma sombra. O fracasso não tem lugar em sua natureza. Um erro pode significar longos dias sem comida. Ele sabe que toda oportunidade é breve, passageira. Seu instinto o mantém alerta. De repente, seus ouvidos captam um som fraco à distância. Não passa de um farfalhar na neve, patas leves, quase inaudíveis. Ele para. Aguça os sentidos. Ali, entre arbustos cobertos de gelo, uma lebre do Ártico permanece imóvel, confiante de que sua pelagem branca a protege de olhares indiscretos. Mas os olhos do lince, treinados para distinguir silhuetas nas sombras, não se deixam enganar. O felino agacha-se até o chão. Seu corpo mal toca a neve. Ele avalia a distância, contrai os músculos. Num instante, ele salta com precisão letal. Desta vez não há interrupções, nem rivais disputando o lugar. A pata agarra a lebre no momento em que ela tenta escapar. A presa cai, presa. A luta dura apenas alguns segundos. A necessidade foi satisfeita. A carne fresca e quente restauraria a energia roubada do lince durante os dias de jejum. Enquanto ele atacava sua presa sob a cobertura das árvores, o eco distante de um lobo ressoou nas profundezas da floresta. Um lembrete de que aqui na região selvagem congelada do Canadá, a caça é constante e o descanso é um luxo que poucos podem pagar. A noite transcorre sem grandes incidentes. Entretanto, com a chegada do amanhecer, um novo perigo surgiu no horizonte. Do norte, nuvens densas se moviam rapidamente, trazendo a promessa de uma tempestade feroz. A mudança no vento alerta o rebanho. Esses mamíferos carnívoros, acostumados aos caprichos do clima, reagruparam-se no matagal. Os adultos se posicionam em círculo, protegendo os filhotes do frio iminente. Eles sabem que a nevasca testa sua resiliência e coesão. Durante horas, eles permanecem agrupados, reduzindo qualquer gasto desnecessário de energia. O vento uiva e a fome começa a surgir novamente, corroendo lentamente o alívio que o descanso oferecia. Enquanto isso, um lince canadense, um animal solitário com movimentos furtivos, encontrou abrigo sob uma formação rochosa. Aquele esconderijo, coberto por camadas de gelo e musgo seco, oferece proteção básica contra a tempestade. O estômago cheio lhe dá um momento de alívio, mas o frio penetra em seus ossos, apesar da pelagem espessa. Entreabrindo os olhos, ele examina os arredores, porque neste ambiente hostil, até mesmo um caçador pode acabar sendo perseguido. A nevasca não impede a vida da floresta, apenas a perturba. Um urso pardo, acordado prematuramente pela fome, ronda entre as árvores. Sua imponência e o estalar da neve sob suas patas alertam os animais escondidos sob o manto branco. Este novo jogador desestabiliza o frágil equilíbrio. O lince decide não sair do seu esconderijo, enquanto a matilha de lobos se afasta dos restos do alce que haviam caçado dias antes. Ninguém quer correr o risco de enfrentar o urso. O dia se torna um exercício de espera. Nenhum movimento é seguro. Sob a nevasca persistente, cada minuto se arrasta. Cada decisão deve ser cuidadosamente considerada. Sobrevivência e nada mais. Ao cair da noite, a tempestade começa a se dissipar. O vento enfraquece e a cobertura de nuvens deixa entrar uma tênue luz invernal. A floresta, coberta por uma nova camada de neve, está completamente transformada. As pegadas foram apagadas, os rastros das presas imperceptíveis.
Restam apenas os restos endurecidos do alce, congelados pelo gelo, como evidência de dias passados. Um grupo de corvos desce, atraídos pelo cheiro persistente de carne. Aves necrófagas, oportunistas por natureza, sabem quando se aproximar com segurança. A alguma distância, o lobo alfa fareja o ar atentamente. Os sinais da aproximação do urso são inconfundíveis. Este não é um território seguro. Com um leve aceno de cabeça, ele sinaliza para a matilha que é hora de partir. Rumo ao sul, em busca de novas oportunidades. Patas rompem a neve fresca, marcando um novo caminho. A história de uma luta recente fica para trás, logo enterrada sob a próxima nevasca. O lince, após várias horas de imobilidade, finalmente emerge de seu abrigo. Com movimentos calculados, explora o terreno. Seus bigodes captam vibrações sutis no ar. A caçada precisa continuar. Aqui, cada dia é um novo desafio. Nada é garantido. Cada dia pode ser o seu último se você tomar a decisão errada. Ao longe, algo se move. Talvez um esquilo, um pássaro, talvez uma oportunidade. Sem hesitar, o felino desliza entre as árvores, perfeitamente adaptado ao ambiente nevado, quase invisível. Neste ecossistema implacável, o lince e o lobo representam duas maneiras de lidar com as mesmas regras. O primeiro é solitário e furtivo. O segundo é social e estratégico. Mas ambos enfrentam o mesmo julgamento, o do inverno canadense. Um cenário onde só os mais adaptáveis prevalecem. O silêncio retorna à floresta após a partida. As sombras se alongam à medida que o sol se põe. A atmosfera parece homenagear os protagonistas dessa luta contínua. As estações continuam, os dias ficam mais curtos, as noites mais longas, e a cada nevasca, as marcas daqueles que vivem e lutam são apagadas, como se nunca tivessem existido. Mas mesmo quando os rastros desaparecem, o instinto permanece intacto. Dentro de cada predador persiste uma vontade incansável, a necessidade de seguir em frente, caçando, sobrevivendo. Nenhuma tempestade, nenhum frio, nenhum rival pode destruí-los completamente. Nessas regiões selvagens e congeladas, a sobrevivência não se resume apenas à força. É também uma questão de astúcia, adaptação e persistência. As oportunidades são escassas e os erros custam caro. Não há segundas chances para quem hesita. Da menor presa ao caçador mais temido, todos compartilham o mesmo destino: lutar mais um dia. Às vezes, a ameaça vem do céu na forma de flocos densos, outras vezes está escondida sob a neve. As regras são claras: comer ou ser comido, avançar ou congelar. Todos os seres que habitam esta floresta entendem isso, mesmo que não pensem nisso. A vida na taiga não deixa espaço para dúvidas. Enquanto o lince espreita nas sombras e a matilha silenciosamente percorre novas rotas, a cadeia alimentar continua. Cada criatura desempenha seu papel, sem glória, sem público. Apenas a necessidade dita seus movimentos. O equilíbrio, embora instável, permanece. Uma luta perpétua, onde a única constante é a mudança. As estações mudam, as tempestades vêm e vão, mas o ciclo continua. Um ciclo que não perdoa, que não espera. Cada dia que amanhece traz consigo novas oportunidades, mas também novos perigos. Neste canto congelado do mundo, tudo está conectado pela necessidade de sobrevivência. Ninguém está seguro, ninguém tem garantia de futuro. E, no entanto, todas as espécies perduram, porque render-se não é uma opção. Não aqui. E assim o ciclo continua imutável, eterno, indomável.